Estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegou o momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Parábola do Semeador. A Parábola do Semeador. Eu tive uma visão nessa semana, na madrugada, e eu vi uma panela. E nessa panela estava cheio de leite. E estava aceso o fogo para ferver o leite. E num determinado momento, o leite subiu e transbordou e caiu para fora da panela. Essa visão que me foi dada pelo nosso Senhor Jesus e pelo Espírito Santo tem um sentido, e por isso eu vou estar pregando a parábola do semeador. E no final vou explicar para vocês sobre essa visão da panela e do leite. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 1 a 20, nosso Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. E ele diz assim: outra vez à beira-mar, Jesus começou a ensinar e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o ministério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? E aí ele começou a explicar sobre a parábola do semeador. E disse: o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São de momento, chegando tribulação ou perseguição por causa da palavra,
desiste logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa, são os que ouvem a palavra e as acolhem e produzem frutos 30, 60 e 100 por um. Palavra do Senhor Jesus, do Senhor. Irmãos queridos, a panela que eu vi, cheia de leite, o leite fervendo, e num instante começou a derramar, é como essa parábola de semeador. Muitos ouvem a palavra, mas não tem raiz, e logo em seguida acaba a palavra. Outros são aqueles que ouvem a palavra, gostam da palavra, ficam tão felizes com a palavra, mas de repente acontece alguma coisa e a palavra vai embora. Também não tem raiz. Outros são aqueles que entendem a palavra também, que são semeados na dor, mas quando começam a surgir as preocupações do mundo, quando começam a aparecer as tentações do mundo, os desejos da carne, a riqueza, o poder, também perdem a palavra de Deus. Somente aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a põem em prática, esse recebe 30, 60, 100 vezes mais a palavra. São aqueles fiéis, são os verdadeiros crentes. O que tem isso a ver com a palavra do semeador? A ver com a panela com leite derramando, fervendo e derramando. Tem tudo a ver. O leite que foi colocado na panela e o fogo se acendeu e o leite começa a ferver, esse é o leite bom, é o leite puro, que vai dar muitos frutos. Mas se quem estiver fervendo o leite se distrair, se perder e esquecer da palavra de Deus, o leite vai derramar como leite fervido. E por que derramou o leite? Por causa das preocupações, da distração, dos desejos. A pessoa deixou de seguir a palavra de Deus e deixou nessa distração o leite ferver demais e o leite ser derramado ao chão. Assim é todo crente que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. É todo crente que ouve a palavra de Deus, mas não vive na palavra de Deus. Uma hora ele será derramado como um leite que ferveu demais. E depois não adianta chorar pelo leite derramado. Feliz é aqueles que, ao colocar o leite para ferver, fica do lado do leite, acompanhando toda a fervura do leite, toda a palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus. Esse colherá os frutos do leite, o leite puro, saudável, o leite que se faz manteiga, o leite que se faz o doce, que faz o bolo, 30, 60, 100 vezes mais. A
Aquele distraído que não tem raiz, que se empolga pela palavra de Deus, mas logo em seguida se esfria e esquece, aquele crente que só pensa que Deus existe e só vai buscar Deus só quando precisa, ou de vez em quando, esse é o crente com leite derramado. Irmãos queridos, nós estamos nos finais dos tempos, e o Senhor me deu essa palavra, essa passagem, essa visão da panela do leite sendo derramado, porque a maioria da humanidade ou não são cristãos, ou são cristãos de raízes fracas, aqueles que não seguem verdadeiramente a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que o tempo da paciência, da tolerância, está encerrando, e aquele crente que não for fiel à palavra e seguir a palavra de Deus, será como leite derramado e não terá salvação, diz o Senhor Jesus.